Tribunal Federal decidiu que as medidas protetivas de urgência prevista na Lei Maria da Penha podem ser concedidas em situações de violência contra a mulher baseada no gênero, mesmo quando o agressor não tem relação doméstica, familiar ou afetiva com a vítima. Na prática, o que é que muda? A proteção, ela pode, gente, alcançar outras situações em que a mulher seja alvo de violência pelo fato de ser mulher. Para explicar o que é que muda, como essa decisão pode repercutir na proteção às mulheres, a gente recebe Paula Lopes, aqui, diretora da Casa da Mulher Alagoana. Paula, seja muito bem-vinda, bom dia. Vamos começar traduzindo essa decisão para quem nos ouviu, não entendeu direito. O que é que muda na prática para uma mulher que precisa de proteção? Bom dia. Bom dia a todas as ouvintes. Vou falar diretamente para as mulheres, porque é necessário, né? Mas tem que falar com os canalhas também, porque tem muito canalha aí que acha que pode ficar gritando, e como a lei mudou, chega neles também, né? Mas eu quero falar com as alagoanas, que eu sei que elas estão ouvindo. Eu conheço muitas senhorinhas que estão ouvindo, que ouvem rádio, né, todos os dias. Que bom. É muito importante que esse canal democrático chegue, né? Principalmente nas periferias. E aí a Lei Maria da Penha sofre algumas mudanças. Esse ano, completando 20 anos da Lei Maria da Penha, uma mudança geracional, não perde sua essência, ou seja, a Lei Maria da Penha ainda defende e protege as mulheres vítimas de violência doméstica. É importante a gente enfatizar isso. Com essas mudanças, tanto da questão da violência vicária, incluiu-se, né, a violência que ela é perpetrada contra filhos, pessoas que essa mulher ama, como o pai dela, né? Como aconteceu recentemente em São Miguel dos Campos, que aí o cara foi violentar a mulher e acabou matando o pai dessa mulher. Então, tem essa inclusão. E agora, com essa nova decisão, né, que é o tema 1412, de repercussão geral, a gente tem uma grande mudança, porque é o alargamento da proteção. Na realidade, as mulheres vítimas de violência sempre pensaram que podiam contar, de alguma forma, com a Lei Maria da Penha. Mas a Lei Maria da Penha, anteriormente, ela só protegia as mulheres vítimas de violência doméstica. Uhum. E aí, quando há esse alargamento agora, a gente que compreende a violência contra a mulher de uma forma geral, violência de gênero, como algo importante, que precisa de proteção, a gente, de certa forma, tem um alívio. A preocupação é outra, entendendo que há necessidade de mais instrumentos legais, né, para além da Lei Maria da Penha. E também há uma preocupação de que a Lei Maria da Penha ela não se transforme, como alguns dizem, no Frankenstein, né? Que ela continue protegendo as mulheres vítimas de violência doméstica. Com o alargamento, o que é que acontece? De forma prática. As mulheres que, por exemplo, sofrerem violência de gênero no ambiente do trabalho, como a gente aconteceu, e eu sempre vou citar fatos, né, que aconteceram para que a gente visualize melhor. O Cefet do Rio de Janeiro, aconteceu uma situação de que um cara, um dos servidores, ele não aceitava ser chefiado por mulheres. Uhum. E aí o que foi que aconteceu? Ele matou as duas colegas de trabalho, das quais ele era subalterno. Porque ele não aceitava que elas dessem ordem para ele, que elas tomassem decisões e ele tivesse que acatar. Isso é violência de gênero. Não se encaixava anteriormente na Lei Maria da Penha. Agora, com o alargamento da repercussão geral, do entendimento do STF, se encaixa. Uma outra situação que eu atendi há uns anos atrás. Uma pessoa passou na universidade e durante o trote, ela sofreu um estupro de um cara de um outro curso que ela não conhecia, não tinha nenhum tipo de relacionamento com ele. Era a primeira vez que ela estava vendo essa pessoa, esse outro estudante, que também era maior de idade. Esse estupro foi um terror na vida dessa menina. Ela não queria mais ir na universidade, ela não queria mais cursar aquele curso, ela ficou extremamente traumatizada. E quando ela procurou a delegacia, ela não teve direito à medida protetiva. Por quê? Porque ela não tinha relacionamento afetivo com essa pessoa. Uhum. Ele nem era parente dela, ela não o conhecia, ele era um desconhecido. E você vê, um detalhe que muda faz uma diferença enorme, né? Na compreensão e na punição, principalmente. Na proteção das mulheres, mas na punição também, porque a Lei Maria da Penha ela tem mais rigor, né? Eu vou até contribuir com o debate, porque essa decisão ela foi tomada, né, num julgamento de um recurso extraordinário, com agravo, lá em nível superior, apresentado pelo Ministério Público de Minas Gerais. Ela deu origem a esse tema exatamente por conta de uma controvérsia que chegou ao Supremo, onde a Justiça Mineira negou proteção a uma mulher que relatou perseguições e ameaças de morte praticadas por um vizinho.
Então, quer dizer, eles não tinham uma relação de convivência marital, né, conjugal, dentro da mesma casa, mas estavam ali no ambiente. E a partir disso, foi esse caso que motivou justamente essa decisão. Ou seja, ela agora vai poder contar com medida protetiva e, consequentemente, esse agressor covarde, né? Quase sempre é um covarde, porque eleger uma mulher como sua adversária do ponto de vista físico, né? Para tentar humilhar e agredir e ameaçar de morte, é coisa realmente de covarde. E agora ela consegue não só a proteção para ela, mas muda a lei em nível nacional. Do ponto de vista de operacionalização, Paula, você acha que vai ser possível dar o mesmo nível de assistência como já é dada hoje em relação às mulheres que sofrem a violência dentro de casa? Bom, eu acho que vai precisar de um período de adaptação, né? Tanto dos poderes, do sistema de justiça como um todo, das delegacias, porque, no caso, a violência doméstica continua sendo atendida na violência doméstica. As outras questões de gênero vão depender, né, do crime que acontecer e da forma com que acontecer para que ele seja acompanhado e julgado. Então, a grande preocupação da gente é o seguinte, que a gente preserve a Lei Maria da Penha, que ela já é uma lei bastante completa, né? Que ela continue funcionando da melhor forma possível e que esse alargamento sirva para que a gente expanda o direito. E não que a gente destrua o que a gente já conquistou. Porque o grande medo das mulheres é justamente esse. Fazer com que o avanço acabe causando um retrocesso. Então, nós queremos avançar, mas queremos preservar o que já temos de bom. A Lei Maria da Penha é uma lei muito completa, que tem protegido as mulheres e que tem, através da medida protetiva, conseguido salvar vidas, né? Então, é isso que nós precisamos nesse momento. Tendo em vista a decisão e como tudo aconteceu, a gente precisa também lembrar que esse alargamento ele serve para dar uma proteção para as mulheres de uma forma comunitária. Então, toda a sociedade agora está em alerta, porque a Lei Maria da Penha mudou. Claro. E mudou para proteger essa mulher, no sentido de... Essa violência que há entre vizinhos é uma coisa muito recorrente. A gente recebe muito. Só que a mulher, por exemplo, não pode registrar esse boletim de ocorrência não poderia, né, na delegacia da mulher. Ela teria que fazer na delegacia do bairro dela. Crime comum, né? Exatamente. E agora acho que é um ponto importante, Paula, de dizer que assim, é fundamental destacar isso, porque a violência ela precisa ser baseada no gênero, mas como é que se identifica isso? A gente não está falando, qualquer conflito entre um homem e uma mulher, vai para Maria da Penha. Não é isso. Né? É preciso realmente entender quando passa-se a ser com uma violência baseada no gênero. Agora, o problema é identificar isso, né, nos casos. A violência de gênero ela é muito clara. Ela é toda ação ou omissão que cause dano ou morte a uma mulher por questão de gênero. Então, você ser diminuída, por exemplo, nessa situação do vizinho, né? É aquele vizinho que você ajeita a calçada, ele quebra, ele não respeita quando você fala, ele finge que não está ouvindo. Ocupa vaga ele no estacionamento. Não vai dar em nada, essa mulher não faz nada. A gente recebe muitos casos assim. Só que, infelizmente, até pouco tempo a gente não poderia fazer nada, né? Nesse sentido, teria que ser na delegacia do bairro, tratada de uma forma... comum. E agora, com a questão do reconhecimento da violência de gênero, nesse sentido, a gente vai ter um atendimento assim, mais especializado. Da mesma forma, as outras questões, a questão na seara trabalhista, a questão da violência institucional, né, a questão da violência no ambiente escolar também, de a gente ver e acompanhar, né, isso tudo. Então, é importante que a gente avance, é importante a gente conhecer a lei, porque eu acho que o maior problema hoje é todo mundo saber que a lei existe, mas não saber como ela funciona. Com esse novo entendimento, a gente vai precisar se debruçar mais, estudar mais e chegar aos locais para que as pessoas conheçam a lei. Não adianta ter uma lei que a população não entenda, não compreenda, não vá buscar soluções para a vida dela. Então, eu acho que essa é a maior preocupação hoje. A gente recebe esses 20 anos da Lei Maria da Penha com essas inovações, compreendendo que são inovações que são para melhorar, alargar esse direito das mulheres, ter uma compreensão social de que o direito das mulheres e que a violência de gênero ela existe, mas que é preciso vencê-la. Então, eu finalizo esse agosto lilás, que é um mês em que a gente tem falado muito, tem debatido muito sobre isso, compreendendo assim que
As leis aqui no Brasil, sobretudo as leis que defendem as mulheres, elas vêm antes da mudança de cultura. Então, a Lei Maria da Penha veio antes da mudança de cultura para transformar essa mentalidade. Estamos falando de 20 anos. Se a gente falar com uma pessoa que nasceu depois da Lei Maria da Penha, a compreensão dela do que é violência contra a mulher é outra, é diferente. Né? Ela reconhece violência que a gente, na nossa geração, não reconhecia. A gente entende violência como violência física. Mas quando a gente fala de violência psicológica, moral, a nossa vida, assim, a gente tem mais dificuldade de identificar isso. Já as novas gerações, não. Elas já compreendem as violências não visíveis. Então, isso é muito bacana, da gente ver e acompanhar. E essa mudança, ela veio para alargar no sentido da proteção das mulheres no âmbito comunitário, institucional, profissional e reconhecendo o que é violência de gênero de uma forma mais ampla, porque a gente sempre pensa da violência no âmbito doméstico. E a violência contra a mulher ela acontece em todos os locais. A Paula me chamou para um evento lá na Casa da Mulher Lagoana. Eu fui o único homem presente, né? Eu e a equipe de reportagem do TJ que estava filmando lá. Mas, excelente. Mas no evento eu era o único homem. E assim, é uma sensação de vergonha muito grande, né? Você ouvir os relatos, né, das mulheres em relação ao que os homens têm feito e como é o massacre o dia a dia da mulher. A mulher que vende, a mulher que empreende, a mulher que é camelô, a mulher que está na rua, não é? A mulher que pede o aplicativo e leva uma piadinha do cara que é motorista. Olha, tudo. E você fica olhando assim, pô, que coisa, né? Você saber que a sociedade evoluiu, mas infelizmente tem pessoas que gostam de vivenciar também esse atraso, né? Então, realmente, naquele dia ali, eu saí pensando assim, poxa, quanta coisa passa diante dos nossos olhos e a gente não percebe, justamente por conta de não perceber que há sim essa questão de gênero sempre permanente. Um detalhe importante é que a partir de agora, com essa mudança também na legislação, vai haver uma demanda policial, não é? E de recursos maiores, porque a gente está dando um basta nessa situação. E a ideia é o seguinte, só tem a lei porque o problema de fato está aí em todos os ambientes de um modo geral. Então vamos torcer para que a gente possa evoluir. A Paula, essa pauta não se esgota aqui, hoje a gente está levantando exatamente esse tema e lembrando o seguinte, né? A própria Maria da Penha, autora da lei, ela estava sendo agora, nesse momento, questionada pelo advogado do agressor em relação a ela. Então essa ampliação da legislação vem para reforçar o que já existe em função de que a própria autora estava, inclusive, enfrentando questionamentos jurídicos pelo agressor. Acreditem nisso. É absurdo, né? Então, Paula, para a gente fechar, você acredita que exista, de fato, uma demanda reprimida de mulheres que sofrem perseguição, que sofrem ameaças fora de relações afetivas e que, a partir de agora, e que não sabiam, né, desse tipo de proteção, dessa ampliação, a partir de agora vão buscar ali, e isso com certeza vai aumentar também as demandas, né? Com certeza. A demanda reprimida de mulheres que sofrem violência e não denunciam é gigante. Imagine, gente, a maioria das mulheres que sofrem violência, elas não denunciam. Se os números já são altos, imagine quando todas nós falarmos. Então, é realmente um alerta. Só quero fazer um convite rapidinho, porque na quarta-feira nós estaremos fazendo o seminário dos 20 anos da Lei Maria da Penha, o Tribunal de Justiça, em parceria com a OAB, vai ser lá na sede da OAB, das 8 da manhã às 18. Então, é importante, quem quiser participar, é gratuita a participação, vamos lá. Pois é, vamos educar nossos filhos e nossas filhas, né, compreendendo já a realidade também dessa lei. Paula Lopes, a diretora da Casa da Mulher Alagoana, a casa que acolhe as mulheres vítimas de violência. Uma boa semana para você. Finalmente está acabando o mês e ela vai poder usar outras cores, que ela esgotou o lilás do armário, do guarda-roupa dela. Todos os dias que eu encontrei a Paula dando entrevista, só tava de lilás e puxando para um roxinho ali, né? Verdade. Então agora volte a usar roupas com cores normais, que fica bonito também, obrigada, viu? Tô liberada. Beijo para você. Um abraço para sua equipe lá, para aqueles homens e mulheres que trabalham em defesa das mulheres vítimas de violência, tá? Ó, imagina você brindar o ano novo cercado de